Olá, crianças, tudo bem? Bom, vou começar aqui a tentar fazer vocês enxergarem como é que funciona o ciclo trigonométrico mais uma vez. Vamos ver se vai dar certo agora. Bom, galera, primeiro, antes de começar a explicar os ângulos, eu vou partir de um ponto O aqui no centro da circunferência trigonométrica. Essa circunferência ela é unitária. O que isso quer dizer? Que o raio dela mede 1, tá? Ah, Eu vou pegar um ângulo qualquer aqui, uma abertura de arco. Pronto, eu vou chamar esse cara aqui de θ. Faço uma projeção aqui no eixo X, certo? Formei um triângulo retângulo. De hipotenusa, 1. Por que a hipotenusa é 1? Porque o raio da circunferência é 1, ou seja, a distância do centro dela até qualquer ponto dela vale 1. E eu vou marcar um ponto P aqui. Então eu tenho um ponto A, um ponto P e um ponto Q. Certo? Com relação a este ângulo θ, podemos calcular o seno de θ e, por hora, o cosseno de θ. Né? Por enquanto, eu vou focar nesses dois. O seno de θ é o cateto oposto ao ângulo, que é PQ, dividido pela hipotenusa, que é OP. Porém, a hipotenusa mede 1. Lá em cima a gente continua com o PQ. Qualquer coisa dividido por 1 é ela mesma. Certo? Então, o seno de θ tem essa medida. Se eu quiser projetar essa medida aqui, que eu estou passando a vermelho, na circunferência, eu vou estar passando ela no eixo Y. Tá? É como se eu pegasse esse pontinho aqui e rebatesse ele para cá. Exatamente por isso que eu já falei para vocês várias vezes que o seno ele está no eixo Y. Cosseno vai ser ótima, né? Será OQ dividido por OP. Novamente, OP vale 1. A gente fica com OQ. E logo, o seno ele vai estar aqui sobre o eixo X. Se a gente pensar que a gente pode pegar esse triângulo e jogar ele para qualquer lado da circunferência, então a gente vai sempre associar o seno ao eixo Y e o cosseno ao eixo X, por conta disso que eu acabei de falar com vocês, certo? Pronto. Antes de montar um gráfico, vamos brincar um pouquinho com isso. Outra coisa que é importante vocês saberem, essa circunferência, ela é não, né? Eu posso dar infinitas voltas partindo de um lugar. Então, não necessariamente isso daqui vai parar no 2π. Eu posso dar mais uma volta, e se eu der mais uma volta, quer dizer que eu percorri 4π. E dar mais uma, 6π, e assim sucessivamente. Então, não necessariamente uma única volta, certo? Bom, então agora vamos lá, vamos começar a brincadeira.
Vamos supor que eu peça para que vocês calculem primeiro o seno de 120. Seno de 120 graus. Nós temos aqui 4 quadrantes. Circunferência ela tem 360 graus. Cada quadrante 90. Certo? Interessante a gente observar também, antes de calcular isso, é o seguinte. O seno... Até vou vir aqui nessa outra circunferência, depois eu pego outra. No primeiro ou no segundo quadrante, ele é positivo. Por que ele é positivo? Bom, se eu estiver aqui no primeiro quadrante, na hora que eu for rebater a imagem desse ponto aqui no eixo X, ele vai ficar acima da origem. No segundo quadrante, a mesma coisa. Quando eu for rebater a imagem desse ponto aqui no eixo Y, ele também ficará acima da origem. Certo? O seno vocês sempre vão rebater no eixo Y. Continuando, no terceiro quadrante aqui, eu vou sempre estar formando primeiro um triângulo retângulo aqui com o eixo X. Formei o triângulo retângulo. Aí na hora de rebater, eu rebato ele aqui no eixo Y e ele está abaixo da origem. Como ele está abaixo da origem, o seno no terceiro quadrante ele é negativo. E a mesma coisa que ocorre aqui no quarto quadrante. Certo? Então, o seno no primeiro e no segundo quadrante positivo, no terceiro e no quarto quadrante negativo. Outra coisa que a gente também consegue observar aqui é o seguinte: o seno de 0 até 90 graus, observa na circunferência, ele é crescente, está subindo. De 90 até 180 graus, ele é decrescente. O que isso quer dizer? Se eu for olhar do 0 até o 90 graus, quanto maior o meu ângulo, maior o resultado do seno desse ângulo. Do 90 ao 180, quanto maior esse ângulo, menor é o resultado do seno desse ângulo. Aqui no terceiro quadrante, ele continua decrescente. Porém, no quarto quadrante, ele volta a crescer. O que isso quer dizer? Que do 180 até o 270, quanto maior o meu ângulo, menor é o seno dele. Já do 270 ao 360, quanto maior o meu ângulo, maior é o seno dele. Certo? Bom, acho que isso já ficou meio claro até aqui. Voltando então aqui para a brincadeirinha de calcular seno de 120 graus. Bom, eu estou partindo aqui do ponto da minha origem. 120 graus vai parar aqui no meu segundo quadrante. Mais ou menos aqui. Esse aqui é o meu ângulo de 120 graus.
Ao rebater isso para a circunferência, eu venho para cá. Para a circunferência não, desculpa, para o eixo Y. Certo? Só que nós não sabemos como é que uma fórmula para fazer essa conta. Então nós precisaremos de algumas associações. O que a gente observa? Que dá para formar um triângulo retângulo aqui do outro lado da circunferência. Certo? E que, se a reta tem 180 graus, se esse pedacinho aqui já tem 120, para 180, faltam 60. Ou seja, como a gente está analisando a altura do seno de 120 é a mesma que a do seno de 60. Então, o seno de 120 é igual ao seno de 60. Certo? Que o seno de 60 nós sabemos que é raiz de 3 sobre 2. Então, a ideia parte disso. E não é algo tão complexo de se compreender. A Nádia está aqui falando que é facinho. Ah, professor, mas eu quero calcular o seno de 200 e... Sei lá, deixa eu pensar num ângulo aqui. Para a gente brincar com isso. 210, sei lá. Seno de 210. Qual é a ideia que vocês têm que ter com isso? Bom, se eu quero seno de 210, 90, 180 para 210, caminha mais um pouquinho. Está aqui. Lembrando que vocês têm que, na hora de fazer a associação, é sempre formando um triângulo retângulo com o triângulo, com o eixo X. Então, a gente precisa da altura desse triângulo, certo? Eu vou rebater aqui para o eixo Y e repara, vai ficar abaixo da origem. Então, eu já sei que o seno de 210 ele é negativo, certo? Só que eu tenho que formar um triângulo retângulo com o eixo X para fazer a associação aqui do valor dele. Ora, o que me interessa é o que ultrapassou os 180 graus. 180 mais 30, 210. Então, esse ângulo aqui é um ângulo de 30 graus. Logo, o seno de 210 ele é igual a menos seno de 30. Por que menos? Porque ele está no terceiro quadrante, ele está na parte de baixo do círculo trigonométrico. O seno de 30 a gente sabe que é meio, então isso daqui vai dar menos meio. Certo? Vamos fazer mais um aqui.
calcular aqui o seno de 510 agora. Ora, 510 já deu mais do que uma volta. Quando vocês perceberem que o ângulo aqui que vocês têm já ultrapassou uma volta, o que vocês vão fazer? A gente vai procurar um arco côngruo a ele, ou seja, um arco equivalente. Aqui eu não vou usar o seno. Vou pegar o 510 e vou dividi-lo por 360. Isso daqui vai dar 1. Daí eu vou tirar 360 de cá. Vai sobrar 150. O que isso quer dizer? Quer dizer que eu dei uma volta completa no círculo trigonométrico. Comecei a segunda volta, andei 150 graus e parei. Então, o seno de 510 ele equivale ao seno de 150. Parou no segundo quadrante. Ainda não dá para eu fazer uma associação rápida. Certo? Mas basta aqui eu formar um triângulo retângulo com o eixo X, né, dessa altura. Projeto isso daqui, esse ponto no eixo Y. Ora, da onde eu tirei 210 eu não sei, né? É 150. É 150 aqui, galera. Eu fiz a continha, o resultado deu 150 e eu coloquei 210. E ainda são 9 da manhã. Acontece. Bom, continuando. Ora, se aqui mede 150, para 180 falta 30. Bom, galera. Bom, aqui então a gente tem um ângulo de 30 graus, logo o seno de 510 é igual ao seno de 150, que como está aqui no segundo quadrante é positivo, é igual ao seno de 30. E logo isso daqui dá meio. Entenderam? Espero que sim. Então, galera, agora eu vou montar o gráfico de uma função com vocês. Crianças, então primeiro vamos montar o gráfico da seguinte função. Ó. F de x igual a seno de x. E a partir dele a gente faz os outros, tá? Então, a gente vai pegar alguns valores em específicos. Vou pegar o x aqui sendo antes disso, vamos olhar para essa circunferência de uma outra forma. A gente já olhou ela de várias. A gente sempre olhou para ela no sentido positivo, mas e se eu for olhar para ela no sentido negativo? Caminhando no sentido anti-horário, quando eu saio daqui da origem e venho até esse ponto aqui, eu não tenho 90 graus. Caso eu caminhe no sentido horário, eu vou contra o sentido original da minha circunferência.
Então, eu vou caminhar 90 graus no sentido negativo. Então, isso daqui equivale a menos 90 graus. Ou menos π sobre 2. Seguindo essa brincadeira, ó, aqui nós temos π no sentido negativo, né? Porque agora eu estou caminhando contra o sentido original. Então, eu vou ter ou menos 180 graus ou menos π. Continuando essa brincadeirinha de andar no sentido contrário, quando eu chego aqui em cima, partindo aqui do início, eu já caminhei 270 graus no sentido negativo. Então, isso daqui equivale a menos 270 graus. Em radianos, isso é menos 3π sobre 2. Finalizando a brincadeira de caminhar no sentido contrário, se eu voltar para a posição inicial, aqui então, terei menos 360 graus ou, em radianos, menos 2π. Certo? Pronto. Agora já dá para começar a brincar na montagem do meu gráfico. Para vocês fica fácil utilizar sempre esses valores aqui na montagem do gráfico. O 0, π sobre 2, π, 3π sobre 2 e 2π. E eles no sentido negativo também, por que não? Tá? Então vamos lá. Menos 2π. Menos 3π sobre 2, menos π, menos π sobre 2, aí 0, agora começa a volta positiva, π sobre 2, π, 3π sobre 2 e 2π. Nossa função é f de x igual a seno de x. Agora eu vou começar a analisar isso na circunferência. Vou apagar esses risquinhos aqui. E vamos começar a análise. Bom, menos 2π. Menos 2π é aqui na origem. Para olhar para o seno, a gente rebate sempre para o eixo x. Para o eixo y, desculpa. Saindo daqui e rebatendo para cá, a gente vai estar exatamente na origem. Então, o seno de menos 2π é 0. Certo? Depois de menos 3π sobre 2. Então, lá em cima. Menos 3π sobre 2, menos 270 graus, né? Eu dei a volta no sentido completo. Está lá em cima. Isso daqui é 1. Lembrando que a circunferência é unitária. Isso quer dizer que
ela varia de menos 1 até 1. O seno de menos π está aqui. Na hora que eu for rebater ele para a origem, vai dar 0. Menos π sobre 2 está cá embaixo. Ele já está sobre o eixo y. Lembrando que a circunferência é unitária, então está na parte negativa, vai dar menos 1. Seno de zero. O seno de zero ele coincide com o seno de 2π, certo? Quando eu rebato ele aqui para a origem, quando eu rebato ele aqui para o eixo y, desculpa, que é o eixo dos senos, ele dá 0. Repara que é uma coisa que ele está meio que periódico, tá? Ele fica brincando entre os valores 0, 1 e menos 1. Continuando, π sobre 2 está aqui em cima, que é o valor máximo que pode atingir na circunferência. Esse valor máximo é 1. O seno de π está aqui embaixo. Quando eu projeto isso no eixo y, é 0. Continuando a brincadeira, a gente teria que 3π sobre 2, como está lá embaixo, é menos 1. E o 2π é 0. Lembrando que isso poderia continuar isso daqui, tá? Vamos marcar esses pontos aqui do eixo x na circunferência, no plano cartesiano. O que a gente precisa saber é que, em números, o π é aproximadamente 3,14. Com isso a gente consegue montar o nosso gráfico e marcar os valores aqui no eixo x, certo? 0, 0. O π é 3,14, então ele está mais ou menos aqui. Menos π é menos 3,14, está mais ou menos aqui. 2π, 3,14 vezes 2 dá 6,28. Mais ou menos aqui. Menos 2π dá menos 6,28. Certo? Daí a gente tem 3,14 dividido por 2, que é 1,57, que é o π sobre 2, está mais ou menos aqui. Então, menos π sobre 2 está mais ou menos aqui também. Três π sobre 2 aproximadamente 4,71. Está mais ou menos aqui. Menos 3π sobre 2 também vai estar partindo do menos 5. Mais ou menos aqui. Agora a gente começa a associar, então, esses pontos. Bom, seno de 0, 0. Seno de π sobre 2, 1. Seno de π, 0. Seno de 3π sobre 2, menos 1. Seno de 2π, 0. Se fosse continuar, ficaria mais ou menos aqui e daria 1, né? Porque isso vai dar infinitas voltas. Seno de menos π sobre 2,
de acordo com os valores que a gente construiu e encontrou, dá menos 1. Seno de menos π vai dar 0. De 3π sobre 2 vai dar 1. De menos 3π sobre 2, né? E de menos 2π vai dar 0. Se eu fosse continuar, um pouquinho aqui para frente do 0, do 7 daria menos 1. Quero que vocês reparem uma coisa aqui na circunferência. O seno, que eu já falei também. Do 0 até o π sobre 2, ele cresce. Do 0 até o π sobre 2, ele cresce. Se a gente continuar analisando na circunferência, do π sobre 2 até o π, ele decresce. Do π até o 3π sobre 2 continua decrescendo. E depois até o 2π começa a crescer. Então, a gente vai ter uma coisa mais ou menos nesse estilo aqui. Não ficou muito legal aqui esse pedaço. Então, qual é o período da nossa função? O período dela é 2π. O que isso quer dizer? É o tempo que ela leva para começar a repetir. Para começar a repetir não, né? Para se repetir, desculpa. Como eu sempre digo com vocês, se vocês recortarem esse pedacinho aqui, e colarem daqui para frente, o que vai acontecer é exatamente a mesma coisa. Ou, se você pegar esse pedacinho aqui, recortar e colar em cima daquele outro que já está pintado, o desenho é o mesmo. Certo? O que continuaria, né? A amplitude é metade do comprimento total dessa onda aqui verticalmente. Ou seja, é como se eu fosse do centro dela até o valor máximo ou até o valor mínimo. Vou pegar aqui até o valor máximo, então a amplitude dela vai ser 1. Certo? Bom, continuando essa brincadeira, como ficaria, então, se o meu f de x fosse 3 seno de x mais 1. A gente teria que partir dessa circunferência aqui para montar. Antes de começar, eu já vou deixar anotadinho aqui os valores. Aqui 3 de π, 2π, se não me engano era 4,7, né? Aqui
Então vai ficar mais ou menos aqui. O 3π sobre 2. Vinte, 40, 60. Mais ou menos aqui, né? 3π sobre 2. Então, entre 4 e o 5, 20, 40, 60. Menos 3π sobre 2. E 1,50 e pouquinho, mais ou menos aqui, menos π sobre 2. Π sobre 2. Pronto. Então aqui a gente vai utilizar os mesmos valores. X. Aí eu vou calcular o seno de x. Depois eu vou pegar e vou calcular 3 seno de x. E por fim, 3 seno de x mais 1. Daí, os ângulos que eu vou pegar são os mesmos, né? Os arcos. Menos 2π, menos 3π sobre 2, menos π, menos π sobre 2, 0, π sobre 2, 3π sobre 2 e 2π. E a partir disso eu vou construir o gráfico da minha função. Bom, esses valores de menos 2π, 3π sobre 2 e tralalá, a gente já tem aqui do exercício anterior. Então eu vou copiar, não vou analisar a circunferência de novo. Vai dar 0, 1, 0, menos 1. Zero. Um. Deixa eu fazer uma pequena correção aqui. Zero, menos 1 e 0. É partindo disso daqui que a gente consegue construir o nosso gráfico, galera. Bom, se o seno de x é 0, 3 vezes o seno de x vai me dar 3 vezes 0, que é igual a 0. Se o seno de x é 1, isso daqui vai me dar 3 vezes 1, que é igual a 3. Se o seno de x é 0, aqui eu vou ter de novo 3 vezes 0, que é 0. Se o seno de x é menos 1, isso vai me dar 3 vezes menos 1, que é igual a menos 3. Novamente, se o seno de 0 é 0, aqui eu vou ter 3 vezes 0, que é 0. Então, tudo, se vocês forem observar, vai depender dessa coluninha aqui. Aqui eu vou ter 3 vezes 1, que é 3. Aqui eu vou ter 3 vezes 0, que é 0. 3 vezes menos 1, que é menos 3. E 3 vezes 0, que é 0. O que falta fazer agora? Somar o... Como é que fala? Mais 1. Então, se 3 seno de x é 0, 0 mais 1 é 1.
3 seno de x é 3. 3 mais 1 é igual a 4. Se aqui for 0, vai dar 0 mais 1, que é 1. 3 vezes menos 1, menos 3. Menos 3 mais 1, menos 2. Aqui eu vou ter 0 mais 1, que é 1. Aqui eu vou ter 3 mais 1, que é 4. 0 mais 1, que é 1. Menos 3 mais 1, que é menos 2. E 0 mais 1, que é 1. Então, galera, todos os resultados vão dependendo aqui da coluninha do seno de x. E agora a gente começa a preencher lá no nosso gráfico. O menos 2π deu 0. Só que o seno de menos 2π deu 0, né? Só que no final a gente vai ter que multiplicar por 3 e somar com 1. Então isso daqui vai dar 1. O de menos 3π sobre 2 dá 4. Sempre seguindo o resultado que a gente acabou de calcular. De menos π dá 1. De menos π sobre 2 dá menos 2. O de 0 dá 1. De π sobre 2 vai dar 4. De π vai dar 1. De 3π sobre 2 vai dar menos 2. E o de 2π vai dar 1. Daí, só fazer o desenho, que vai ficar com a seguinte carinha. Para mim agora vai ser difícil desenhar. Mas o formatinho é praticamente sempre o mesmo, galera. Continuaria subindo. Aqui ele faz assim. Aqui atingir o valor mínimo, começa a subir. Aqui ele faz isso. E seguiria, certo? Então esse é o formatinho do seno de 3x mais período. Novamente, se vocês repararem, 2π. Consegue observar isso pelo desenho. Amplitude. Na dúvida, você pega e faz assim. O valor máximo é 4. Valor mínimo, menos 2.
Mas para o cálculo da amplitude, você vai fazer o seguinte, você vai considerar como se esse valor fosse positivo também. E aí você divide por 2. Você vai ficar 6 dividido por 2 igual a 3, tá? Porque, na verdade, a amplitude é metade do tamanho desse comprimento aqui. Ou seja, você vai pegar a distância do centro e vai caminhar ou até o valor máximo ou até o valor mínimo, e o resultado é a amplitude. É a distância do centro até um desses pontos, tá certo? Bom, galera, eu espero que tenha dado uma clareada na cabeça de vocês com isso. E, como já é de praxe, vocês vão tentar fazer o gráfico da função f de x igual a seno de x dividido por 2 mais 1, tá certo? Bom, é isso e até a próxima aula.